Olá, sou Carlos Barroso, com o primeiro debate de cena política de 2014. O poder econômico sempre se fez valer em eleições. Não é novidade que as doações por debaixo dos panos, o conhecido Caixa 2, são corriqueiras no Brasil. Como é certo que uma empresa não contribui eleitoralmente por um sentimento de fidalguia cívica ou algo que valha, quer sempre algum benefício de volta. Pois bem, depois de patinar no Congresso, que praticamente nada decidiu sobre a reforma política, o financiamento público de campanha eleitoral está agora sob a batuta, está sob a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os prós e os contras desse tipo de financiamento, se ele vai sair ou não, é o que vamos debater hoje em Cena Política, com os convidados. Bruno Reis, professor de Ciência Política no UFMG, mestrado e doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, economista, especializado em participação política, sistemas eleitorais e financiamento de campanhas, filho do cientista político Fábio Vanderlei, um decano, da ciência política, a quem eu entrevistei várias vezes. Também o cientista político Leon Victor Queiroz, professor de ciência política no UFMG e pesquisador, mestre e doutorando em ciência política pela Federal de Pernambuco, advogado, pesquisa o poder judiciário, ativismo judicial e judicialização da política, filiado à Associação Brasileira e à Associação Latino-Americana de Ciência Política. Rodrigo Freitas, repórter especial do jornal O Tempo, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia, trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem, CBN, Itatiaia e Alvorada. Bruno, começando o debate aí sobre esse tema, que deve pegar aí durante o ano, Deve pegar depois do mensalão. Agora é o financiamento público de campanha no Supremo. O Supremo, que tudo indica, abocanhou esse tema do Congresso, que não conseguiu resolvê-lo, que não conseguiu andar com ele. No seu entender, como até um cientista especializado nessa área, como é que isso vai prosseguir? O Supremo vai dar conta de se livrar disso, de dar um resultado para isso? Acho que dar conta dá, Para o Supremo os custos são menores, Cada juiz vota como quer, claro, cada juiz vota como quer, conta-se e tem uma decisão. No Congresso é mais complicado, tem injunções partidárias, eleitorais, ele atende. O Congresso é um órgão político que, em princípio, representa nós todos, Ou deveria representar. O Supremo não. O Supremo interpreta a lei. E esse é que é o problema, que eventualmente uma matéria controvertida como essa, sobre a qual eventualmente as pessoas poderiam querer cogitar de mudar a lei, eventualmente simplesmente venha para o colo do Supremo, que o Supremo vai simplesmente dar a interpretação que a maioria dos juízes lá julgam que é correta e vai passar a valer. De fato, eles não estão votando ali se vai haver financiamento público exclusivo ou não, mas se vão proibir ou não as empresas de doarem. Então, quer dizer, vai continuar havendo financiamento privado, mas só pessoa física e não mais pessoa jurídica. Em tese, eu acho que essa é uma boa ideia. Na prática, eu acho que tende a dar errado. Até porque o dono da empresa, enquanto pessoa física, pode fazer a doação da mesma forma, professor? Pode, sobretudo se não tiver limites. Haveria coisas, é importante, várias coisas são importantes nessa matéria. Primeiro, é impossível achar um tema mais importante, eu acho, para a reforma política do que financiamento de campanha. Se há uma razão pela qual a gente deveria fazer alguma reforma nas regras eleitorais, é porque o quadro sobre financiamento de campanha no Brasil é calamitoso. E não é só o Caixa 2, não. 10 anos atrás, o Caixa 2 era uma coisa grotesca. Há muitos bons motivos para acreditar que ele tenha diminuído consideravelmente. Mas só que o que a gente vê hoje no Caixa 1, embora seja algo que a gente possa acreditar mais do que há 10 anos atrás, na verdade, que o Caixa 1 é horrível, porque ele é reduto de umas poucas e grandes empresas.
Parece que são então, bancos, empreiteiras. São poucas e grandes empresas de setores muito concentrados, muito poderosos. Empreiteiras, bancos, algumas coisas desse tipo, área de seguro de saúde, etc. E nas municipais, transportes, empresas de ônibus são importantes nas eleições municipais, etc. Em tese, nada melhor do que, intuitivamente, virar e falar, tira essas empresas que vai melhorar. Não fosse o fato de que há todo motivo para acreditar que você vai aumentar o caixa 2 de novo. As pessoas viram e falam, mas sempre tem caixa 2, então não tem importância. Mas não é bem assim, que se o caixa 2 aumenta, significa que o processo de financiamento está saindo do controle de novo. Então, o que eu acho que deveria fazer antes de uma medida drástica como essa? Né? Deveríamos fazer uma coisa banal que é muito comum mundo afora, que é cada doador tem um teto, obedece a um teto nominal igual para todo mundo. Pessoa jurídica doa até tantos R$1.000. Pessoa física doa até tantos R$1.000. Acabou. Né? Porque hoje no Brasil, cada empresa pode doar até 2% do faturamento bruto. E cada doador pessoa física pode doar até 10% do rendimento bruto no imposto de renda. O que significa? Quando a gente bota esse teto percentual, a gente está jogando dentro da disputa eleitoral toda a desigualdade econômica entre as empresas e entre as pessoas. Quem é rico manda mais. É só um reflexo. Você leva inteira a desigualdade. Um país fortemente concentrado como o Brasil, todo mundo pode doar igual, entre aspas. Pode doar 10% da sua respectiva fortuna. Se você ganha 10 mil por ano, num saláriozinho, salário mínimo mais ou menos, você vai poder, se enlouquecer, dar R$1.000 para um candidato. Sim. Se você é o Camargo Correia, você vai poder doar milhões. E é claro, se você é um candidato, então, se você é polícia, se você é candidato a presidente, você não vai pedir doação para o cidadão que pode doar 1.000. Você vai em uma dúzia de pessoas e vai obter todos os milhões que você precisa. Se você é candidato a presidente, você ainda tem, digamos, um poder de barganha mais ou menos horizontal. A empresa pode, de alguma maneira, insinuar preferências, mas você também pode extorquir a empresa. Esse jogo aí é bruto nesse nível. Mas se você é um candidato a deputado federal, deputado estadual ou vereador, entre milhares de outros candidatos, você está inteiramente na mão desse grande financiador. Bruno, eu quero voltar, nós vamos voltar naturalmente ainda se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim. Come, né? É mais ou menos o que você está dizendo. Mas eu estava querendo primeiro colocar o Lyon aqui na conversa, para perguntar que ele é um especializado em questões judiciais também, né? Questões judiciais da ciência política e tudo mais, se essa colocação no colo, como você disse, do Supremo dessa questão, se você acha correto, se você acha que o caminho é esse. Olha, pela Constituição a gente não tem muito o que falar, já está prescrito lá que o Supremo tem esse tipo de controle da legislação, que tem esse tipo de controle de interpretação da Constituição. Agora, saindo um pouco desse espectro, dessa dogmática jurídica, analisando um pouco, a gente vê um pouco da teoria política e vê que o Supremo ele veio conquistando poder realmente ao longo do tempo, só que aqui a gente confluiu dois modelos, né, o norte-americano e o austríaco, e uma Constituição extremamente programática. Mas como é que são esses dois modelos? Só para quem está do outro lado entender de uma maneira curta, dá para você... É um modelo em que qualquer juiz pode decretar a inconstitucionalidade, mas aí só tem efeito para quem está dentro do processo. E o outro é que poucas pessoas podem demandar diretamente ao judiciário, e nesse caso do financiamento foi a OAB que fez, e essa decisão vale para todos. E aí, uma Constituição muito programática, ou seja, a gente tem uma Constituição que ela diz muito o que deve ser, não é? E com 25 anos aí de Constituição, a gente não conseguiu ainda implementar tudo o que está lá. Então, o que é que acontece? Existe um legislador originário que bolou a Constituição e o legislador subsequente, né, as várias legislaturas, iriam implementar aquilo que está lá. Só que N entraves no Congresso, discussões outras, e não se resolve o tema, e aí isso acaba sendo potencializado no Judiciário por conta dos outros atores. E a OAB captou essa vamos dizer assim, essa inércia do Congresso de regulamentar essa questão, se a empresa pode ou não, e se baseou em dois princípios, da igualdade econômica, né, e da igualdade entre os cidadãos, de que não pode haver uma doação de empresa, ou seja, você tem que limitar entre só pessoas físicas. O problema é que as pessoas, para o geral, as pessoas acabam gostando da atuação do Supremo. A mídia expõe muito, o Joaquim Barbosa expôs muito no julgamento do Mensalão, e acaba que o Supremo, vamos dizer assim, uma linguagem mais leiga, é pop, né? Então ficou popular. Ficou uma espécie de justiceiro, né? Ficou, então
Eu vejo com receio você deixar de debater as coisas dentro do Congresso para colocar dentro do Judiciário. A solução disso, professor, seria uma mudança constitucional? Passaria por aí para que essa discussão, que é legislativa, ela não se tornasse judicial, como a gente está dizendo? Olha, essa sua pergunta é interessante. É praticamente impossível você limitar o poder do Judiciário. Porque para limitar o poder do Judiciário, o Executivo ou o Legislativo tem que fazer um acordo com todos os que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade e dizer o seguinte: olha, ninguém entra com ação direta de inconstitucionalidade contra as limitações do Judiciário. Você não pode controlar mais o Judiciário. Não tem como tirar. Você tem que dizer para a OAB: olha, por favor, deixa o Judiciário com poderes limitados, ou chega para algum sim, qualquer coisa. É impossível. Então, já que essa forma em que o Judiciário ele interpreta até mesmo o ato contra ele é que tem que dar a última palavra, quanto mais poder você dá ao Judiciário, você não tem como mais tirar. Então, a gente apela para o bom senso dos magistrados, e essa composição não é uma composição que seja numa linha contrária, mas o bom senso para que no futuro a gente não entre numa juristocracia, né, que é um termo que um pesquisador do Canadá colocou, o Herschel, de que a gente está operando mais pela via do Judiciário e não pela via do Legislativo. Isso já está acontecendo aqui, na opinião do senhor? Está começando, está iniciando, mas não é uma coisa que seja assim agravante, né? Esse ativismo judicial é muito pequeno ainda, mas ele é mais sensível em questões eleitorais. Isso, então, não haveria um caminho palpável assim de uma modificação disso hoje? Hoje não, e essa discussão vai para o Judiciário e vai se desenvolver lá. Judicializou, agora vai até o fim. Não há possibilidade, então, pelo tipo de ação, de voltar ao Congresso antes de uma decisão? Não, o que pode acontecer é o seguinte: o Judiciário decide lá que o financiamento público ele é exclusivo de pessoas físicas. Os parlamentares podem tentar ensaiar uma emenda constitucional e cravar na Constituição de que, respeitando pessoas físicas e jurídicas, ele pode também ser por pessoas jurídicas. Agora, isso vai de encontro a uma decisão do Supremo, novamente. Qualquer órgão lá, o Ministério Público, por exemplo, não, peraí, essa emenda que colocaram agora vai de encontro a uma decisão do Judiciário. Isso sim é uma afronta e entra com ação direta de constitucionalidade contra essa emenda subsequente. Quer dizer que a discussão vai para lá, fica andando e se foi para lá, em síntese, se foi para lá, fica, né? Porque o nosso judiciário ele é inerte. Ele não age por conta própria. Ele precisa de alguém que ir lá e provoque. Uma vez provocado, ele decide. Muito bem, nós vamos para o intervalo de cena política e voltamos daqui a pouco com esse debate sobre o financiamento público de campanha no Brasil, neste ano eleitoral. Voltamos já já. Cena Política retorna debatendo o financiamento público de campanha, o Caixa 2 e essas coisas que acontecem aqui nas eleições brasileiras. No país, né? Acontece aqui no país. A gente estava conversando sobre se correr o bicho pega, se ficar o bicho come aqui na questão do financiamento público. É importante colocar que são de 4 ministros do Supremo já votaram a favor desse fim da possibilidade de as empresas doarem, né? Constituírem suas doações. Que são eles, né? Os ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Joaquim Barbosa. Portanto, ainda ficam faltando o voto de 7 ministros. E o que eu te pergunto é o seguinte: dizem, pelo que a gente sabe, por questões judiciais, não se pode mudar a regra do jogo
no ano da eleição. Mas já que o assunto está no Supremo, o Supremo pode determinar que empresas não vão poder fazer as suas doações e valer para essa eleição de 2014? Eu consigo imaginar. Né? Acho que como eu acharia prudente que se evitasse esse tipo de precedente, porque eu acho que essa regra é muito importante. Essa regra já apanhou um bocado em 2010 por causa do ficha limpa, né? Todo mundo falando que queria valer para 2010, mas você está impugnando candidaturas, né? Naquele caso, estaria impugnando candidaturas que já estavam na rua, etc., às vésperas da eleição. E eu acho muito complicado isso, né? Você poder mudar a regra. É preferível adiar a implementação de uma boa regra do que abrir o precedente de que você pode embaralhar as cartas e bagunçar o jogo no ano de eleição. Até porque o jogo já começou e a gente já tem os candidatos colocados. E aí você vai ter, com esse precedente violado, você vai ter gente poderosa manipulando cordéis para eventualmente desfavorecer gente que... oposicionistas, pessoas que desafiem o sistema de alguma maneira, vão jogar contra, uma vez que ele tenha vantagem. Então é muito importante preservar essa regra. Qual tangente Mas vamos voltar para cá. O tangente sair do Supremo para conseguir adotar durante o ano? Primeira coisa, eu acho, tudo indica que eles vão derrubar a doação das empresas. Né? Esse 4-0 é muito sugestivo. Eu vou ficar muito surpreso se der um resultado diferente. Então, acho que... aí está difícil. Está difícil. Eu estou cético. E olha para o clima da opinião pública, olha para o clima das declarações entre os juízes, entre os magistrados, no Supremo, tudo indica que foi para o beleléu. Agora, eu acho que eles conseguem, eles vão tender a alegar, talvez divida mais o Supremo a decisão de se vale ou não vale para esse ano. Eu consigo imaginar a maior divisão quanto a isso. Mas eu discordo da interpretação que autorizaria para esse ano. Qual seria? Mas eu imagino que eles iriam na direção de que as regras eleitorais propriamente ditas não estariam mudando, você não estaria mudando as regras pelas quais as pessoas se elegem ou não, a maneira como conta o voto, tempo de filiação partidária, os contendores não estão mudando, é apenas como é que eles vão poder captar ou não recurso. Isso seria uma medida administrativa. Né? A questão é a proibição de você mexer no processo eleitoral. Então isso aí não faz parte do processo, faz parte, né, da condição lá da campanha. Isso é questão de interpretação. Aí eu consigo imaginar direitinho o Supremo rachado em 6-5 quanto a essa interpretação. A gente fala, e aí eu quero fazer essa pergunta para os dois, a gente fala muito como financiamento público de campanha, como sendo uma alternativa para resolver essa questão do Caixa 2, enfim, com um valor ali que seria pago pelo governo para que a campanha ocorresse. Alguns consideram que nada mais justo do que o governo que promove as eleições, que ele pague por essas eleições. Na opinião dos dois professores, seria a alternativa mais adequada, de fato, que a gente acabasse com qualquer financiamento de pessoa física, pessoa jurídica, e que nós partíssemos para um gasto que fosse único e exclusivamente feito pelo governo, até como uma forma também de equalizar as eleições e de evitar Caixa 2, essas denúncias todas que a gente vem falando e que já vem citando aqui no programa? É a pergunta que eu faço para os dois. Olha, isso teria um custo muito alto, né? Certamente. A campanha para deputado federal era caríssima. Você faz uma campanha num distrito que acaba sendo o estado inteiro. Claro que alguns focam, alguns redutos, alguns municípios que ele já tem maior inserção, mas eu não gosto muito dessa ideia do financiamento público. Há candidato a deputado que gasta 5 milhões numa eleição. Uma candidata a vereador Recife gastou 2 milhões. Vereador, 2 milhões. Dentro de uma cidade. A gente não foi eleita. Dimensão, né? Mas acho que as pessoas perguntam muito isso. Vai gastar muito dinheiro. Eu acho que não vai chegar a esses valores de 5 milhões, que eles devem estabelecer um teto para cada campanha, né? E isso vai ser um Caixa 2. Mas, de qualquer maneira, muitas pessoas alegam que isso seriam recursos tirados da saúde, da educação, de áreas que têm muita necessidade. Eu acho difícil porque a gente de outra maneira, as pessoas ainda colocam que continuaria o Caixa 2, né? Então, o cidadão estaria pagando para o político fazer a campanha e estaria, por meio também do Caixa 2, pagando. Porque ninguém é bobo de não achar que você não paga pelo Caixa 2. A empresa dá e depois toma de volta, né? Toma de você, né? A minha opinião toma do Estado, do país. Que o principal problema não é nem o custo. A eleição é caro. Né? É caro e a gente prefere melhor gastar esse dinheiro do que não gastá-lo, do que não ter eleições. Né?
por aí não vejo muito problema. Até porque, agora, tem uma série de coisas associadas a isso. Uma coisa crucial em qualquer reforma é a confiabilidade dela. A gente deve tomar cuidado ao introduzir controles, que a gente ao introduzir restrições nas doações, a gente deve ter a clareza de melhorar as condições de operação dos controles, né, de quem tiver que controlar. Um dos nossos problemas é que a eleição para vereadores e deputados com lista aberta, que nos fazem ter centenas ou às vezes milhares de candidatos num único estado, num único distrito, torna a missão de quem tem que controlar muito difícil. Uhum. Então, se a gente vai aumentar restrições para doação, acho que é importante tornar esse processo mais controlável. Por exemplo, adotando listas pré-ordenadas, que são muito comuns em regimes proporcionais por aí. Sai da convenção lá a chapa de cada partido. Né? Muita gente fala, favorece a oligarquia. Eu acho que não. Faz os partidos saírem do armário, porque eles vão ter que fazer campanha partidária e vão ter que responder pela lista que fizeram na campanha. Né? Agora, para não abandonar o tema do financiamento público exclusivo, minha restrição a ele é de outra natureza. Sistemas partidários no mundo todo andam, como dizem os europeus, se cartelizando. Né? Em boa medida, eles estão cada vez mais deixando de ter vinculação embaixo, de serem, de alguma maneira, expressão de opiniões, e se tornando agências do aparato estatal. Uma medida sem precedentes, na verdade, isso tudo acontece independente de financiamento público exclusivo, porque não existe lugar nenhum. Né? Se a gente, em cima dessa tendência, joga financiamento público exclusivo, todo o dinheiro que qualquer partido pode obter só pode vir do orçamento do Estado, a gente turbinou o processo de cartelização de vez. Né? Eles viram agências paraestatais de maneira clara, não ambígua, irreversível, e aí sim o jogo fica muito mais intra-oligárquico, porque digamos que você é membro de um partido e briga lá dentro e resolve abrir dissidência. Se você empolga a multidão com isso, você pode tentar arrecadar com o público. Né? Sobretudo se a gente adota regras de doação que pulverizam essa doação sem ser esse percentual obsceno que a gente tem na nossa regra. A gente bota tetos nominais para todo mundo. Vai continuar havendo toma lá da cá, né? Toma lá da cá é da natureza da política. As pessoas se representam, né? As pessoas, os eleitores, os empresários têm interesses, prioridades, os outros lá representam essas pessoas, votam, tomam decisões, barganham soluções. É isso que eles estão lá para fazer. Eles dizem que no Brasil o percentual é um pouco alto, né? Não, esse que o lobby aqui é um lobby em boa medida, porque a gente tem regras muito ruins de financiamento de campanha. A infelicidade dessa situação agora é essa. A gente tem que mexer em financiamento de campanha, mas a gente está começando mal. Começando com soluções meio autoritárias, meio sonháticas, no sentido que a Marina fica dizendo por aí. Falar, as doações são muito desiguais e muito concentradas no Brasil. Então proíbe as pessoas de doarem. O Estado vai doar. Fala, caramba, você vai criar um monte de máquina pública e tal. Quem for dissidente, lascou-se, porque não vai ter como operar. Ele vai ter que começar do zero, lá de baixo, junto com qualquer nanico, para se viabilizar. Quem for dono de uma máquina partidária está protegido para o resto da vida, porque ele vai ter da votação anterior. Ele tem uma vantagem financeira garantida no desempenho passado. Você concorda com eles, Leon, que não seja assim nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Tem encontra um caminho aí, um caminho consensual? Eu concordo com o Bruno, a gente já tinha conversado isso em outras oportunidades, até num debate que teve na UFMG. E até o Bruno sugeriu da doação exclusivamente privada, né? E por pessoas físicas e limitando o teto. E eu adicionar isso também eu lembro de uma senhora que eu conheço aqui, uma mineira tradicional. Ela diz o seguinte: cadê o deputado vir conversar com a gente? Cadê o deputado procurar o voto? Fica só na televisão falando. Então, assim, o financiamento por pessoa física com um teto lá, sei lá, R$1.000, R$2.000, ia fazer com que o deputado fosse atrás das pessoas. Vamos fazer uma reunião. Explicar o que vai fazer ao mesmo tempo que vai pedir, e né? vai passar o chapéu lá, vou passar aqui o chapéu, minha proposta é essa, vamos conversar. Não é? E isso desvincularia o deputado de grandes grupos políticos e de grandes empresas. Ou seja, ele está ali, como o financiador dele é pulverizado, não é? Ou seja, vai precisar gastar sola de sapato, coisa que político moderno não é muito chegado a fazer, né? Políticos modernos hoje são políticos de gabinete, né?
e políticos que a gente chama aí no jargão das redações de ar-condicionado, né? Porque não gostam muito de sair de estúdio de TV para poder colocar o pezinho na estrada e procurar Em 2008, voto, né? um amigo meu, foi professor meu, ele candidatou a ser vereador e fez isso. Olha, eu quero iniciar uma campanha para vereador, mas eu não quero pedir dinheiro à empresa, eu quero pedir dinheiro às pessoas. Não é? Eu nem pedir dinheiro, eu quero levar a minha proposta para elas. E a campanha foi sem dinheiro. Ele foi fazendo reunião nas casas, no salão de festa dos prédios, em clube. E aí uma pessoa lá observava, gostava. Aí lá um dia ele panfletando na frente de uma faculdade privada, o diretor mandou o segurança perguntar quem era que estava ali. Ele disse, eu lhe conheço, já lhe vi dando entrevista, suba aqui. Quando ele chegou lá, o diretor perguntou assim, você está fazendo campanha, qual é a sua proposta? Ele explicou, ele disse assim, o que é que você está precisando? Qual é o seu problema? Ele olha, eu tenho uma conta de uma gráfica imensa para pagar. Não tem problema não, está pago. E fez uma doação para a campanha no valor do que ele tinha que pagar da gráfica e não exigiu nada e até hoje ele não fez nada que pudesse favorecer essa faculdade, não é nenhum grupo grande, ele venceu mas... a eleição. Não, nesse ano não, ele venceu na subsequente. Ele venceu a subsequente, ele venceu a subsequente com os mesmos moldes. E ele é um sortudo, que teve que pagar essa conta na gráfica dele. Porque tipicamente quem se aventura a ser candidato a deputado vereador sai quebrado, né? Vocês sabem disso. Isso. Né? Se não tiver um padrinho muito forte por trás, ele vai sair quebrado. Ele tá refém de grandes e poderosos doadores hoje, quem sai candidato no Brasil. Então, então, isso é uma tentação forte. Tira as empresas, então, do jogo. A questão é, quando o Collor foi eleito, as empresas estavam fora do jogo. E isso deu em PC Farias. Né? Alguém se torna o corretor desse mercado negro. E que corretor era o PC? Claro, é um monopolista dessa brincadeira. A conclusão que a gente pode chegar, por enquanto, né, não dá tempo mais debate, não está encerrando, é que a mudança deve ser muito, muito pensada e colocada em prática com cuidados, com freios, né? Com a efetividade dos mecanismos. Tetos nominais. Tá certo. Nós vamos voltar daqui a pouco com Cena Política, debatendo o financiamento público de campanha. Já, já. De volta à cena política, debatendo o financiamento público de campanha, Caixa 2 e outras incidências financeiras que acontecem nas eleições brasileiras. Hoje o debate com os cientistas políticos Bruno Reis, Leon Victor Queiroz, os dois são da UFMG, e com o jornalista do jornal O Tempo, Rodrigo Freitas, meu companheiro de rua aí, Rodrigo Freitas. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, voltando a esse tema. Muitas pessoas, muitos analistas colocam que já existe um financiamento público de partidos, de campanha, que é o fundo partidário. Sim. Só em 2013, eu estou com os números ali, foram 324 milhões de reais que saiu aí do bolso da gente, que foram para os partidos. Só o PT pegou mais de 10% disso. Mas isso é incrivelmente pouco para eles, né, Barroso? A lógica eleitoral mostra que um valor desse, que para nós, réis mortais, é um valor assim astronômico, muito é alto, maior do que a mega da virada, que foi de 224, 225 milhões, mas para os partidos é muito pouco, né? Os partidos receberam uma mega e meia praticamente nesse cálculo seu. Esse dinheiro é para a manutenção da estrutura partidária. Sim. Em uma boa medida, os partidos conseguem fazer algum tipo de economia e nas eleições conseguem até doar para os candidatos, pagar algumas campanhas. Alguns candidatos que eles querem investir mais, eles pagam podem até pagar toda a campanha. Então isso vai variar muito. Não é... Eu diria que se fosse para um financiamento público exclusivo, isso é muito pouco.
pouco no valor. Mas já é um caminho, né, que eu queria. Já é um caminho de dinheiro tirado aí do contribuinte para os partidos. Mas é o custo da democracia, é isso. Não tem como ter tá fazendo eleições sem o Estado meter dinheiro lá dentro. Né? Aliás, não deve haver. Assim, o que eu falo que eu sou contra financiamento público exclusivo, não quer dizer que eu acho que sou contra o financiamento público. Acho que é muito importante que você tenha uma base de financiamento público para a competição eleitoral, que garanta, mesmo a pequenos partidos, a possibilidade de comparecer. Não é ruim a proliferação de partidos. Quanto mais, melhor, se bobear. Os 32 que existem são bons para você? Quanto mais, melhor. Quanto mais gente estiver querendo fazer partido, mais sinal de que tem gente interessada em eleição, querendo participar, ou seja, mesmo que seja um espertalhão. Né? A questão é que não necessariamente deveriam, todo partido e qualquer que seja criado, tem automaticamente uma cota desse dinheiro público. Deveria depender de desempenho. Né? Esse que é o ponto, desempenho eleitoral, de ter massa eleitoral. Não é que eu montei o meu e atendia certos requisitos, automaticamente tem dinheiro. Como que vai distribuir... Não montar um arapuca, né? Exatamente. Como que vai distribuir ou não recursos públicos aí? A ver, mas que você tenha um lastro público em cima do qual o pessoal vai atrás de dinheiro por conta própria, é fundamental. Para você evitar que os partidos candidatos sejam inteiramente reféns de grandes doadores. Agora, na outra ponta também, você tem que ter uma regra eleitoral que bote tetos de maneira eficaz, de maneira crível, né, sobre a doação que o pessoal faz. Uma das coisas boas que está acontecendo agora é isso, é que depois de anos olhando só para gasto de campanha, a gente finalmente está discutindo a arrecadação. E isso é a boa novidade dessa coisa ter ido bater na pauta do Supremo. Eu não acho que eles estão tendo uma boa ideia, né, de simplesmente tirar as empresas. Antes de ir para a medida drástica de tirar a empresa, e muito antes de ir para a medida mais drástica ainda, de tirar toda a doação privada, mesmo pessoa física, eu experimentaria coisas intermediárias que são comuns no mundo afora. Por exemplo, esse teto percentual que eu mencionei antes, o fato de que o doador doa um percentual da sua renda, é uma jabuticaba brasileira. Não é uma coisa, não vou dizer que não existe em nenhum lugar do mundo, mas é raro. O típico é você ter um teto nominal. Pode doar tantos dólares, no caso americano. Pode doar tantos euros o doador. Aqui a gente tinha que fixar em cada eleição quantos reais uma empresa ou um cidadão pode doar. No mundo ideal, só cidadão. Né? Eu evitaria, no entanto, tirar as empresas agora por temor que eu acho bem fundamentado de que vai explodir o Caixa 2. Tá? E pelo precedente PC Farias. Né? Então eu experimentaria, antes dessas coisas draconianas, que me parecem meio salto no escuro, eu experimentaria o teto nominal. E para cotejar com a nossa experiência e ver, melhorou? Né? Andamos para frente? Né? Eu acho que melhoraria. Junto com o teto, cada restrição que a gente bota, eu mencionei antes, a gente devia pensar em favorecer controles. Eu pensaria assim, se a gente quer controlar a entrada de dinheiro, é importante que essa doação seja feita por algum procedimento controlável. E o governo, quando quer, faz isso, né, professor? Era o que eu ia dizer, vide a Receita Federal. Exatamente. Exatamente. O que um advogado uma vez me disse, falou, olha, sabe qual é o jeito mais seguro? Eu não sei não, mas pergunta a Receita que eles sabem. Eles já tem um know-how. Já tem um know-how. Pergunta a Receita Federal qual seria o jeito seguro de doação. E o que eles responderam, você bota na lei que só pode doar daquele jeito. E vai dar certo, é garantido. Certo. Pois é, então eu botaria tetos nominais, assim, sei lá, bota 3 mil, 2 mil para pessoa física, a maioria das pessoas não tem como doar isso, mas é um teto razoavelmente baixo, ninguém está comprando eleição. Né? Empresa pode doar 10 mil, 20 mil, não mais que isso. É alto, é muito dinheiro, as empresas continuam mais poderosas. Mas não é 10 milhões, 20 milhões. É 10 mil, 20 mil. Ninguém é dono de nenhuma candidatura. Esse é o crucial. Ninguém pode ser dono de nenhuma candidatura. Garantido isso, quanto mais gente estiver doando, melhor. Mais vitalidade para essa democracia. Eu não quero uma democracia burocratizada, chega o Estado e pinga o dinheiro para quem vai justamente, eventualmente, desafiá-lo. Né? Mas contra isso, eu queria até que o Leon, que estuda essas questões judiciais, falasse. O Luiz Fux, que é o relator do processo, diz que a doação de empresas é anticonstitucional. Né? Isso vai contra a Constituição. Fere o princípio da igualdade, mas... Isso existe ou isso aí é apenas... Não, a interpretação dele, não tem como você chegar... fere que princípio da igualdade, ou seja, a empresa tem mais poder de doar do que a pessoa física,
né? A alegação é que a empresa não vota nem é votada, entende? Não seria um doador? Eu diria que é assunto entre cidadãos, né? O mercado é uma transação entre empresas e cada um comparece com a grana que tem. A eleição, em princípio, são todos iguais. Essa é a ideia. Então, até com base nisso, assim, se eu fosse pensar filosoficamente, eu acompanharia Luiz Fux. Mas eu estou olhando, enfim, para os efeitos empíricos esperáveis. A praticidade é outra, né? Eu não olho com otimismo para essa medida. Eu acho que ela vai tender a fazer crescer de novo um caixa 2 que a duras penas a gente vinha diminuindo. Professor Leon, essa medida, então, na sua visão, seria uma medida para tornar o Supremo ainda mais pop? Porque soa como uma medida moralizadora, né? Claro. Quando a gente fala de, vamos excluir completamente as empresas das doações. Isso tornaria e serviria para tornar esse Supremo pop que a gente viveu aí nos últimos 2 anos, 3 anos, principalmente, torná-lo ainda mais popular? Inclusive, hoje, só acrescentando, hoje o João Paulo Cunha já foi enviado, né? Não sei se foi decretado já a prisão, né? Mas já foi, o caso dele já foi para a cadeia. Quer dizer, um ex-presidente do Congresso, né? Foi presidente da Câmara. Da Câmara dos Deputados. O que eu me refiro à questão de interpretação, o Bruno falou interessantemente, é que se fosse num outro contexto, que nós não tivéssemos essas questões que nós temos de caixa 2, etc., eu até concordaria com o Fux, não. Isso aí é contra a Constituição, mas da forma como está, eu acho que a interpretação deveria ser outra. Na verdade, não era nem para julgar. Era para dizer, não vou inserir o Supremo Judiciário na discussão que tem que ser do Congresso, né? E veja, toda vez que o Congresso ele é inerte, eu não gosto muito do termo inerte, porque existe uma racionalidade aí de não querer relegislar naquele momento, não querer criar regra naquele momento. Exatamente, que não tem o consenso de fato. Exatamente. Então, se a regra de decisão é uma regra majoritária, precisa formar um consenso aí de pelo menos uma maioria para decidir. Se esse consenso não está formado, vamos aguardar isso aí que chegue lá. Não significa que é uma inércia, o Congresso deixa de lado e não quer resolver. Mas para a população, como é que a mídia constrói? O Congresso é inerte, o Congresso não quer decidir, falta vontade política. Aí entra no Supremo Tribunal Federal e aí o Supremo Tribunal Federal acaba fazendo aquilo que o Congresso devia fazer, ou seja, ele sana aquela suposta inércia. Não é que ele legisla. Insana, né? Eu acho que vai piorar. Ele não legisla, mas ele decide, ele dá uma interpretação à regra que está lá. Mas esse inerte, quando as pessoas pensam, geralmente não pensam por comodidade, pensam por interesse, né? Que os congressistas não se mexem por interesse. Eles não querem mexer numa regra do jogo com medo os beneficia também. Os beneficia, posso dar um depoimento. Assim, mudanças eleitorais são difíceis mesmo em qualquer lugar do mundo, naturalmente, porque as pessoas que estão no Congresso foram eleitas nas regras vigentes. Então, são os vencedores da regra e não vão querer mudar. E ninguém quer mudar a regra do jogo que está ganhando. Eu não sei dizer exatamente hoje, mas posso dizer com muita tranquilidade que há 10 anos atrás, em 2003, em 2007, você tinha claras maiorias no Congresso a favor de mudar. E ao longo dessa década, o tema da reforma política sempre voltou à pauta e sempre teve na pauta do Congresso, no plenário, porque era do interesse dos deputados. A Presidência da República nunca puxou isso. Você estima em 10 anos isso? Intelectuais não puxam isso. Em 2003, 2004 estava puxando. Tinha um consenso em 2003. Eles propuseram lista fechada, financiamento público exclusivo. Foram eles que inventaram o financiamento público exclusivo, né? Tinha um consenso dos grandes partidos em torno disso. Como é que isso foi recebido na imprensa? Isso é espertalhonice de deputado que está querendo botar a mão em dinheiro público e evitar que o eleitor vote e resolver lá nas convenções. Ou seja, quando o Congresso tem maioria e tem um consenso em torno, eles estão de sacanagem. Ou seja, quando eles não votam, eles estão de sacanagem. Então, não é possível. Quer dizer, e quem é que deveria legislar? É o Congresso. Então, se a gente não respeita a proposta que sai do Congresso, a gente poderia concordar ou discordar da proposta. Mas a proposta é uma proposta séria. Tanto é que os termos dela, o financiamento público exclusivo, um dos pés dela agora está vindo pelo Supremo cheio de fanfarras, né? Eu acho equivocada, como achava equivocada naquele tempo. Eu tendo a apoiar mais o outro pé da proposta, que era a lista fechada, né? Mas eu acho que o Congresso está sempre na berlinda e se alguém manteve a reforma política na pauta nos últimos 10 anos foi a Câmara. Os deputados queriam mexer nisso. E por que eles queriam mexer nisso? Porque a regra de financiamento é uma droga. E só eles veem isso, né? Porque eles têm que juntar o financiamento
eles têm que operar. Na medida que o financiamento é muito concentrado, eles percebem que eles estão na mão de grandes doadores e eles preferiam não estar, né? Eles preferiam estar livre para fazer clientelismo, por exemplo, se é para não idealizá-los. Eles queriam fazer, mas eles têm que obedecer também ao grande financiador e não necessariamente ao eleitor da base dele, né? Eles têm que bater na porta e pedir a bênção do grande financiador. E aqueles que são do baixo clero, principalmente, vão enfrentar uma tremenda de uma dificuldade para conseguir recursos para viabilizar a campanha, né? Justamente. Então, eles estão na mão de grandes financiadores. E na medida em que a fiscalização não é boa e o Caixa 2 é grande, como tende a aumentar agora, eles têm uma indução forte rumo a arranjos ilícitos. Por quê? Porque quem tem mais grana vai ter mais chance de ganhar, né? E se a fiscalização não é boa, então alguém vai se safar e vai se eleger, e eu que me recuso a pegar dinheiro irregular vou perder a eleição. Então, veja, você tem um viés, não quer dizer que todo mundo pega dinheiro Caixa 2, não, mas quem recusa perde, né? Quando o Caixa 2 está alto. Então você tem uma indução à ilegalidade, você empurra os caras na direção da ilegalidade para ir para um plenário onde eles têm pouco poder e ali eles estão na mão dos líderes e, além do mais, o quê? Quer dizer, é muito arriscado e eles querem mexer na regra eleitoral, ou queriam há 10 anos atrás. Eu tenho a impressão que boa parte das pessoas que querem fazer carreira política a longo prazo já desistiram dessa coisa de ser deputado. Eles vão ser secretário de município no interior de exatamente saúde, por essas dificuldades. Para ser prefeito por aí. Quem é que é a elite parlamentar no país? Inclusive, a justificativa que boa parte dos deputados usam para o voto distrital é justamente baratear a campanha, porque você faz a campanha ali para pouca gente, para um distrito bem menor, né? E aí a gente perde aí representatividade. O problema do distrito é o coronel, que eventualmente é dono do distrito. Manda em tudo, né? Cena Política volta já, finalizando esse debate sobre o financiamento público de campanha. Até já. De volta à cena política, debatendo o financiamento de eleições no Brasil. Professor, parece que não há um consenso, nem no Supremo, nem no Congresso, nem entre o eleitorado, sobre essa situação do financiamento público de campanha, sobre a retirada das empresas, né, das doações das empresas. Mas, no seu entender, o Supremo, com esse poder de marketing, como ele estava colocando, né? Como é que você usou a expressão? Pop, né? O Supremo é pop. O Papa é pop, o Supremo é pop, todo mundo é pop. Com esse poder de marketing. Vai conseguir impor isso, vai conseguir... O Supremo impõe o que quiser, né? Ele é... Mas assim, as condições de última instância no Mas sistema, as condições políticas... Né? O que acontece? Eu acho que vai vir a proibição, passa a estar proibido toda doação de pessoa jurídica. O que eu posso dizer é que, como usuário de dados de prestação de contas, como quem estuda esse negócio, se for esse o caso, eu vou olhar para os dados de 2014 com uma confiança menor do que eu tenho olhado para 2012 e 2011. Né? Ainda tem, não obstante todas as dificuldades que existem mesmo hoje. A menor confiança que eu acho que vai ter mais Caixa 2, vai ter mais dinheiro passando. Porque de saída, hoje a prestação de contas é basicamente empresa. E isso é uma lástima. Né? A gente tem que mudar isso. Né? Mas na hora que você simplesmente chegar aí e achar que por pensamento mágico vai resolver isso, porque vai proibir a empresa, vai vir uma prestação de conta onde não tem empresa. Ora, eu não vou acreditar que as empresas deixaram de existir no jogo. E é aquilo que a gente falou, o dono da empresa aparece como pessoa física, doa em forma de Caixa 2. Claro, haverá PC Farias por aí, que vai ser o corretor do mercado negro. Se isso valer para agora, não vai ter tempo das campanhas se adaptarem, a empresa estar fora do jogo. Então a coisa vai correr por fora. Até porque todo mundo já está contando, é aquela história de contar com o ovo dentro da galinha, né? Todo mundo já conta com isso hoje e vai ser um Deus nos acuda em todas as campanhas, sobretudo as presidenciais.
As próprias candidaturas já foram, eu observo muito em Pernambuco, já foram montando justamente nisso. Já tem aquelas empresas que sempre vence, tradicionalmente já vence aquela licitação, já estão sempre naquele mesmo nicho, né, de obra pública. Então, isso aí vai... achar o artifício contábil para operar isso. Porque, em boa medida, a queda do Caixa 2 nos últimos 10 anos tem a ver com os escândalos. Né? Em 2002 foi alto, em 2006 já foi menor e em 2010 menor. Quer dizer, não é isso, a gente não tem a mensuração do Caixa 2, mas é aquela coisa. A despesa total da prestação de contas de campanha em 2002 foi X, em 2006 já era o triplo disso e em 2010 o dobro de 2006. Quer dizer, aí está todo mundo falando, o gasto de campanha está explodindo. Ora, um gasto de campanha até cresce sim, mas ele não está explodindo nessa proporção. Está havendo uma legalização relativa do dinheiro que entra. Até porque para as empresas está bom, porque é tão concentrado nelas que elas nem se importam. Agora, em boa medida, o caixa 2 da campanha vem do caixa 2 da empresa. Lógico, vem do caixa 2 do doador. Como é que vai parar no caixa 2 numa campanha? Porque sai do caixa 2 de quem doa, que está repatriando dinheiro e lavando dinheiro na campanha. Uma ótima maneira de lavar dinheiro. Você lava dinheiro e compra influência política ao mesmo tempo. Né? O que aconteceu de 2005 para cá, depois do mensalão, é que os políticos, não é que eles passaram a se recusar a receber qualquer dinheiro de caixa 2, mas eles tiveram ótimas razões para virar para o doador e falar, olha, se der para ser por dentro, eu prefiro, né? Porque meu colega está indo em cana por causa de dinheiro ilegal rodando. Mas você falou uma coisa aí anteriormente que eu estava pensando, que você disse que mesmo para o próprio parlamentar, não é interessante manter esse vínculo de obediência às empresas, de se tornar um despachante de luxo. Claro, se torna um despachante de luxo de empresas, né? Sim. Ele tolhe a liberdade dele. Por uma razão simples, se ele é despachante de luxo, ele tem menos poder. Sim. E não é só isso, ele vai para a campanha com um discurso que muitas vezes é um discurso que a população quer escutar, mas é contra os interesses da empresa. Então ele é eleito e chega lá na hora que vai votar, ele vota de acordo com quem financiou a campanha e contra o que falou para a população. Isso acontece sempre. É o que acontece muito, aquilo que a gente falava nos blocos anteriores, em eleição municipal, em que as empresas de ônibus normalmente são grandes e doadoras em potencial. A gente sabe que as cidades hoje precisam de uma revisão urgente e completa da questão da mobilidade urbana, mas como fazer essa revisão se quem doou foram os donos as empresas, né, em nome das empresas de ônibus. Então, vai ficar essa vamos fazer o metrô, vai fazer o metrô, Pampulha Savassi. Aí só acredita, mas na hora não ônibus. sai. A expectativa bem intencionada é que fala, vou proibir a empresa de entrar, então eles vão deixar de ter influência e tudo vai funcionar bem. Mas sem... Vou sentar e esperar. Isso é o que acredita. Eu acredito que de uma forma muito, muito honesta, os ministros acreditem nisso. Né? Acredito que sim. É bem intencionada a coisa. Eles estão bem intencionados. Vamos resolver. Já que veio para a pauta do judiciário, vamos resolver. Na mais singela das intenções é que vai haver uma igualdade, mas agora este ano vai ter então um início de conversa, de busca de uma solução mais plausível, né, para essas questões. Porque se proibir as empresas, como vocês dois já colocaram, o Caixa 2 vai imperar, né? Ao mesmo tempo, um sistema mais elaborado, um sistema misto, eu creio que não há tempo hábil, né? Nós estamos essa decisão menos de 10 meses. Eu acho temeroso que eles depois interpretem que seja para agora. Eu acho um precedente desejável. Preferia evitar, independente do mérito da questão, né? Eu sou sempre muito rigorista nessa matéria. Eu preferia evitar o precedente de mexida em qualquer coisa a menos de um ano da eleição. Mas aí não vem aquela história de que há uma resposta a tudo aquilo que se pediu nas ruas, as manifestações, e que uma resposta rápida tem que ser dada. Aquilo quer dizer que não foi feito nos últimos 20 anos, vamos fazer em 10 meses. Esse que é o problema. Quer dizer, boas respostas são bem-vindas, mas respostas vão agravar o problema. Eventualmente vai ter menos manifestação na Copa, mas vai ter mais daqui a 10 anos. Não adianta nada. A questão é se você resolve um problema ou não. E não podemos esquecer também que esse papel do Supremo, quando a gente fala do papel do Supremo, dessa influência, desse poder do Supremo, lembrar que o presidente, que é o que mais surge aí na mídia, Joaquim Barbosa, tem até o dia 31 de março para se inscrever na eleição, né? Para se inscrever na eleição. Eu, particularmente, não acredito que ele vai se inscrever como candidato a presidente. Também acho que não. Mas está aberta. A porteira está aberta para ele. Mas que ele era o candidato dos sonhos aqui em Minas, por exemplo,
isso aí é fato, né? Sim, em uma época houve muita conversa que ele seria o vice do Aécio. Seria o vice do Aécio, que seria candidato a governador do campo do senador Aécio Neves aqui em Minas, né? Ele é o candidato dos sonhos, é o que a gente chama no jargão da política da noiva cobiçada, né? Atualmente ele é a noiva cobiçada. Né? Ele é o coringa para qualquer oportunista. É saber se, enfim, se faz sentido. Claro, uma coisa é você estar bem na opinião pública, tal. Outra coisa é você se dar bem numa empreitada dessa, que é bem mais complicado. É de altíssimo risco. E quem quem convive com ele no Supremo detesta ter que trabalhar com ele. Pois é. Ele é extremamente autoritário. E fazer política, o fazer político, né, é muito diferente dessa questão de apenas decidir, de magistrar. Né? Como diz o Aécio, citando o avô dele, Tancredo, uma frase que eu aprecio muito, fala assim, mais vale um bom acordo do que a vitória sobre o adversário. E é verdade. Você vai ter mais aliados, vai agregar. Agora, e se depender de Joaquim Barbosa utilizar esse tipo de lógica de construção de consenso, isso não vai acontecer, porque ele não consegue construir o consenso dentro da corte. O que dirá num país que tem 503 deputados, 81 senadores. Apesar de a maioria tê-lo seguido na votação do mensalão, você vê a que custo ele conseguiu aquilo, né? Agora, além dessa questão do financiamento público ou não, da questão da proibição das empresas, o que é possível hoje ainda em termos de reforma política tentar implementar, mesmo que não seja para essa eleição, o que teria de ser o mais urgentíssimo de se discutir aqui? Seria votação de lista? Eu gosto da lista, mas, enfim, acho que ela saiu da agenda. Não tem maioria para isso, não consigo ver um cenário plausível em que ela voltaria. Eu tenho a impressão de que se a gente não... O PT está puxando para financiamento público exclusivo e os adversários estão contra. E eles têm boas razões para isso. Se você pega os dados mesmo de dinheiro empresarial, eles vão prioritariamente para a oposição. Então, a oposição tem ótimas razões para tentar manter os empresários e o governo tem ótimas razões para tentar tirar os empresários. E se o PT for olhar a proporção partidária, ele tem mais, né? Ele tem mais na Câmara. Tem mais na Câmara, mas embora os aliados nessa matéria não são confiáveis. O PT é a favor disso, a base governista não necessariamente. Entendeu? Agora, eu acho que, até por isso, uma solução de compromisso quanto a financiamento não estaria fora de cogitação nessa direção. Uma mexida que sai do status quo atual, põe limites nominais. Eu tenho visto pouca gente falar disso, me parece uma solução acaciana, uma bobagem. Você experimenta com limites nominais, centralizando as doações legais. Sei lá, doação por cartão pela internet, que eu presumo que seria o que a Receita Federal diria. Transferência eletrônica. Né? Transferência eletrônica por cartão bancário na internet, só assim que pode. O know-how da Receita Federal. Para vigiar aquilo. Aí estava resolvido. Aí entra aquilo e bota teto nominal para pessoa igual para toda empresa, igual para todo cidadão. Um nível para pessoa física, um nível para pessoa jurídica, e experimenta. Entendeu? Não estou dizendo que é a fórmula mágica vai resolver tudo. Experimenta isso, que tem todas as razões para apostar que iria de mal a menos mal. Ia dar uma melhorada boa e poder avaliar a partir daí para onde iria. É interessante você colocar isso, experimentar, a prática. É isso. Ninguém vai tirar a solução da cartola, né? Ninguém vai tirar a solução da cartola. Não tem essa. Chegou agora, resolveu tudo. Sem dúvida. Olha... Cena Política e a BH News TV agradece ao professor Bruno Reis, professor Leon Victor, pela segunda vez aqui no programa. Obrigado. Ao jornalista Rodrigo Freitas, do O Tempo. E desejamos a todos aí que assistem a gente um feliz 2014 e voltamos aí com o Cena Política toda semana. Até lá!